O fracasso ou sucesso de uma pregação começa pela compreensão do chamado de Deus por parte do pregador. Então, para você ser um pregador da palavra de Deus, você precisa entender essa questão do chamado, porque isso vai fazer muita diferença na questão do seu ministério. Então, disso depende ou o sucesso ou o fracasso do seu ministério de pregação. O chamado para ser um pregador da palavra de Deus é bem diferente de um convite para fazer um discurso qualquer. Porque algumas pessoas confundem, né, a questão de preparar uma mensagem, de pregar, com apenas um discurso qualquer. No discurso, o orador leva apenas o conhecimento sobre uma área técnica. Então, para a gente começar a dar largada do nosso estudo, você precisa entender que há uma diferença entre discurso, palestra, e há uma diferença entre sermão, exposição da palavra de Deus, tá bom? E que diferença é essa? Neste caso, o palestrante é um mero formador de opinião. E ele não tem nenhuma responsabilidade sobre o destino daqueles ouvintes. Então, quando um palestrante ele é pago para falar, para palestrar sobre uma determinada área, ele só recebe aquele dinheiro ali, né? Tem palestrantes que são remunerados, e ele vai lá, expõe as suas opiniões, suas ideias e vai embora. Ele não tem compromisso se alguém vai gostar, se alguém não vai gostar, se aquilo vai influenciar na vida de alguém, se não vai. Isso aí não dá para ele, isso não é nada, tá? Só que na pregação é diferente, tá? Na pregação é diferente. Agora, no caso do pregador, ele poderá estar falando para uma pessoa que esteja ouvindo a sua última mensagem na vida. Gente, isso aqui é muito sério. Conta-se a história de um pregador que foi pregar em um presídio e ele sempre tinha o costume de chegar antes do auditório para poder conferir o auditório, para poder dar uma olhada, conferir o equipamento, ver se estava tudo ok, se estava tudo organizado. Ele dava uma checada ali, ele dava uma vistoria, ele andava pelos corredores das celas, conversava com os presos, e ali ele falou, olha, antes da gente começar, eu quero dar uma olhada no auditório. E então a pessoa foi e levou ele ali no auditório. E chegando lá no auditório, ele percebeu que tinha uma cadeira com uma cor diferente das outras cadeiras ali daquele auditório, desse presídio. Ele falou, olha, por que todas essas cadeiras aqui estão nessa cor e somente essa cadeira aqui tá vermelho? Por que vai acontecer aqui? Por que só essa cadeira tá dessa cor? E isso chamou a atenção daquele pregador, né, daquele mensageiro de Deus. E ali o agente penitenciário respondeu para ele o seguinte, falou, olha, nessa cadeira aqui vai sentar um criminoso que está condenado à pena de morte. E esse será a última mensagem que ele vai ouvir. E aí, se fosse você que fosse pregar ali naquele auditório, o que você pregaria? Né? Você iria falar o quê? E depois daquela mensagem, aquele preso iria ser morto por injeção letal, ele ia morrer. E se fosse você naquela situação? Queridos, nós precisamos entender que tem pessoas que elas ouvirão a mensagem ali pregada na igreja talvez pela última vez. Quando você for pregar, que você subir ao púlpito, você tenha em mente que talvez exista alguém naquela multidão, naquele auditório, que talvez ouvirá a última mensagem de suas vidas. Então, por favor, meus queridos, não vamos desperdiçar o tempo sagrado da exposição da palavra de Deus. Não vamos fazer isso, tá certo? E aqui nós vamos ver que o mensageiro de Deus leva contido em sua mensagem, pelo conhecimento bíblico, vida
ou morte eterna para os seus ouvintes? Eu quero fazer uma pergunta para você, eu já quero começar mexendo com você. Os seus sermões são canteiros de morte eterna ou canteiros de vida? Quando você vai pregar uma mensagem, quando você vai expor uma mensagem, você está levando vida para aquela igreja, alimento para aquela igreja, ou você está levando morte, né? Então, portanto, não confunda convites para pregar, palestrar ou discursar com chamado para ser um pregador que Deus usa.